Vamos ver a agenda de hoje. E aí? Pegaram o café já? Vamos falar sobre estresse e impulsividade. Peguem os seus cafés. Bom dia, Lutz. Para que meu relógio circadiano fique regulado. Não tem açúcar meu café, Jefferson. Eu tomava com um adoçante, cara. E aí um belo dia, resolvi tomar vergonha na minha cara. Vou falar, não, vou tirar o adoçante. Fui tirando uma gota por dia. Em uma semana parei de tomar café com adoçante. E hoje é possível imaginar tomar café com açúcar ou adoçante. Bom dia para os policiais militares de São Paulo. Salve, salve. A galera que tampa o bueiro enquanto a sociedade faz as coisas normais e muito pouca gente valoriza. Floral não funciona, cara. Quer dizer, funciona se o seu objetivo for perder dinheiro. Ou, sei lá, sentir um cheiro bom. Eslen fala sobre a cannabis. O tema da live é esse aqui, tá? A gente já começa aí, vamos esperar a galera entrar. Eslen fala sobre a cannabis no uso recreativo, pois no início é uma maravilha, Combate a ansiedade, acalma, etc. O álcool também faz isso, cara. Outras drogas também fazem isso. Cigarro também faz isso. Mas depois ela vira vilã, pois é. Vou falar depois sobre isso. Parte da live é sobre como... Exatamente sobre isso. Não sobre a cannabis, sobre drogas em geral. Café com mel não, né? Samuca, pô. Puta, velho. Café é purinho, né, galera? Pelo amor de Deus. Cannabis e bipolaridade, tratamento ou estrago? Estrago multiplica. Pega uma fogueira e joga gasolina dentro. É a mesma coisa, John. Tomar café todos os dias Isso faz mal? Não. A não ser que você se entupa de café, principalmente depois das 3 da tarde, que aí vai prejudicar o seu sono. Agora, doses moderadas de café, tem bons estudos mostrando, inclusive, que pode ter tanto efeito neuroprotetor quanto efeito cardioprotetor. Tomei o cafezinho de vocês. qualquer café, cara. Qualquer café. Não entra nessas pira aí não, de comprar café de R$100, não é necessário. Bom dia. Só estou conseguindo dormir 5 horas por dia. O que fazer para minimizar os danos? Não tem como minimizar os danos, Ronildo. Tenta dormir mais final de semana, cara. Se você dorme só 5 horas por dia por conta de trabalho e tal, Estende mais no final de semana para recuperar porque falta de sono acumulativa. Nootrópicos funcionam, mais especificamente extratos do cogumelo de juba de leão? Provavelmente não. Nunca vi nenhum estudo bom mostrando alguma coisa. Pessoal, de novo, se tivesse alguma coisa que melhorasse a funcionalidade do cérebro, essa pessoa seria trilionária e provavelmente teria ganhado um prêmio Nobel, tá? Todo mundo saberia, escancarado, não existe nada escondido que melhore e ninguém fala. Fiquem tranquilos. inclusive uma das doenças que mais dá problema hoje no planeta e que os neurocientistas mais se importam em buscar a cura ou um tipo de tratamento é o Alzheimer, né? Então, se tivesse alguma droga que mudasse a funcionalidade do cérebro, pode ter certeza que tranquilamente 20% dos laboratórios de neurociência no mundo fechariam as portas, porque eles estão correndo atrás disso. As duas vozes é porque eu estou treinando para teatro. E aí eu tenho que exercitá-la. Eu fico trocando de voz aqui às vezes. É isso? Então é isso, cara. A gente tá fazendo esses... Ômega 3 também não. A gente tá fazendo essas lives aqui. Eu vou tentar fazer 3 por semana. Mas 2 aí eu me comprometo em 2 por semana, tá? Então fiquem atentos e atentas, tá? Eu aviso sempre nos stories um dia antes. Entendeu? Entendeu? Um dia
antes, eu aviso nos stories, tá? As lives elas serão temáticas e no início de cada live eu vou trocar uma ideia com o chat aqui rapidão, mas as lives serão temáticas. Então, muito provavelmente, não é certeza, mas muito provavelmente as lives acontecerão nas terças-feiras e nas quintas-feiras, todas as semanas, sobre algum tema específico. Fechou? Porque um jogador de futebol não está sempre evoluindo para sempre via neuroplasticidade. Ele tá, cara. Só que às vezes não é pro futebol. Às vezes é pra putaria e cachaça. Creatinas tem efeitos positivos para treino? Tem, cara. Pra memória, não. Ah, Wesley, mas tem uma meta-análise mostrando que creatina melhora a memória, melhora algumas coisas nos testes de memória. Essa meta-análise, inclusive ontem eu estava falando com o Léo Costa sobre ela. É uma meta-análise bem ruim, tá? Bem ruim. Por quê? Porque ela comete vários desvios metodológicos amadores, assim, cara. 7 horas da manhã será o horário da live, mais ou menos. 7, 7h10, 6h50, por ali. Essa meta-análise, ela agrupa alguns estudos. Na verdade, ela agrupa os mesmos estudos. Por exemplo, o mesmo estudo tem 4 vezes na análise de dados. Então, o estudo tem 15 sujeitos, tem 4 vezes o estudo. Entendeu? Então, vira 60 sujeitos do mesmo estudo. Por que eles usam 4 vezes? Porque eles estratificam por teste do estudo. Isso daí não se faz em meta-análise, cara. Não se faz em meta-análise isso. Entendeu? Sem falar que tem um estudo que puxa lá pro outro lado a média e o total fica positivo por causa disso. Se tira esse estudo, já mata o problema. Então é uma meta-análise bem ruim. Eu tomo creatina, mas não é pra nada cerebral, não. É porque ela tem efeitos para musculação. Não seria porque quem toma creatina, na grande maioria, faz exercícios, por isso melhora a memória? Cara, isso daí é controlado em estudos. Eles pegam pessoas sem fazer exercício e dão creatina. Pode ficar tranquilo que os pesquisadores pensaram nisso antes de você, velho. É engraçado quando o cara fala o milagre da multiplicação e meta-análise. Meu, de verdade mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar o gráfico. Cadê? Ontem eu tava falando com o Léo sobre isso, inclusive. Tá até aqui, eu botei ele numa aula. Ó. Olha só. Essa aqui é a meta-análise, ó. Efeito da suplementação em creatina na memória em indivíduos saudáveis. Ó. Alves, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o estudo de Alves. McMorris, 2006, 1, 2, 3, 4 vezes. McMorris 2007, McMorris 2007B, Ransom. E aí você vai ver, eles fazem esse double count, porque cada um deles eles pegam um dos testes. Aí o N do estudo vai dobrando, né? Vai triplicando, quadriplicando, quintuplicando. Ou seja, isso aqui é uma análise que já não deveria existir, cara. Não sei como é que publicam isso. Aí vai lá um influenciador, muitas vezes não sabe, né, do rolê, aí fala que creatina melhora a memória. E às vezes não é culpa dele, né, o estudo está publicado. Creatina dá energia para estudar? Não. Não dá energia para estudar. O que dá energia para estudar é vontade de estudar. Motivação, ter um motivo para ação. Isso me preocupa. Como validar um estudo publicado que já foi quebrado? Cara, não entendi, velho. A questão é que você tem que saber assim, 95% dos estudos publicados em termos de utilidade clínica para indicar alguma coisa para alguém tomar alguma coisa, alguém fazer algum tratamento, em termos disso, 95%, 98% dos estudos não vão te ajudar em nada.
saber avaliar esses estudos, né? Até deixa eu te perguntar aqui, ó. Quem aqui que está nessa live é aluno ou aluna do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências? Quem que é aluno ou aluna do INPBE? Me manda aí na live. A gente já vai começar o tema de hoje. 10 minutinhos trocando ideia com o chat e a gente começa. Quem aí é aluno ou aluna do INPBE? Tem algum aluno aí? Ó, Jacinta, Psi, Matheus, Daisy, Mari. Então, vou mostrar um negócio aqui bem legal para vocês, tá? Olha que coisa bonita, ó, para quem é aluno do INPBE. Ó, um monte de aluno do INPBE aí, ó. Para quem é da pós, assim que liberar as aulas, e para quem já é aluno, vou mostrar para vocês um negócio bem legal. Calma aí. Cadê? Ó, isso daqui para quem é aluno, velho, vocês têm que ir na jugular desses módulos aqui, cara. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, para quem é aluno, ó, porque me perguntaram ali, como é que eu interpreto esses artigos, como é que eu sei que esses artigos são bons, ó. Esse aqui é o módulo 1 que vocês vão ter, ó, minha gata aqui. Esse aqui é o módulo 1 que vocês vão ter lá, entendeu? Esse módulo aqui vai ensinar vocês tudo sobre prática baseada em evidência e psicologia, tá? Mas o ouro tá aqui para quem quer saber como estudar esses estudos, como ler esses estudos de maneira eficaz, ó. Pensamento científico, métodos de pesquisa, estudo de caso, o que é uma pesquisa experimental, o que é um ensaio clínico randomizado, 2 aulas, o que é um experimento de caso único, consideração sobre os métodos, e depois vem para cá, ó. Interpretação de resultados e princípios de estatística. Ó. Nesse curso você terá contato com os princípios da estatística de uma maneira simples e didática, blá blá blá. Ó. Estatística descritiva e inferencial, tipos de variáveis, transformação de variáveis, medida de tendência central, medidas de dispersão, medidas de efeito, intervalo de confiança, análise dos dados e o ITT, poder estatístico, tá? Então vocês vão ter, para quem quer, tá? Para os alunos que estão lá e querem entender, por exemplo, essa meta-análise que eu mostrei aqui da creatina, prestem atenção aqui os alunos do INPBE, essa meta-análise que eu mostrei da creatina, se você assistiu essas aulas, você vai bater o olho e vai saber se ela é boa ou não, entendeu? É por isso que você estudar esses cursos lá do INPBE vai fazer com que você ganhe muito tempo sem ler porcaria. Porque aí você fica 4 horas lendo uma bosta de um artigo que foi publicado, e você vai falar, pô, Wesley, mas foi publicado, cara, como é que você vai refutar o bagulho que foi publicado? Muita coisa lixa é publicada. Muita coisa lixa é publicada, tá? Então, assistam aquilo lá, porque vocês vão bater o olho e vão falar, isso daqui não vale ler, isso aqui vale ler. Aí você vai ler e vai ser mais assertivo na sua leitura, e você vai poupar um dos maiores ativos que você tem, que é o tempo. Tá bom? Perfeito? Então, beleza. Então é isso, né, cara? Acabamos a live de hoje. Tô zoando. A gente vai pro tema agora. Já se pode tomar whey com 14 anos. Pode, cara. Se tiver um porquê, pode. Então é isso, cara. Pretendo não beber nunca mais. Tá de ressaca, cara? Pena que eu não sou da psicologia, cara. Uma galera tá com pena de não ser da psicologia e não ter essa formação. Essa voz, é isso, cara. A voz é que eu tô treinando pra teatro. Então beleza, pessoal. Vamos começar aqui com o nosso tema da live, que eu acho que é bem importante para a gente. Deixa eu abrir um negocinho aqui. Para a gente trocar uma ideia. Bom, muitas pessoas têm uma grande dificuldade, que é lidar com situações estressantes
E muitas pessoas negligenciam as situações estressantes. Muitas vezes por romantizar, por achar interessante ter uma vida que gira na porradaria, e outras pessoas simplesmente por desconhecimento do quão nocivo pode ser o estresse para a vida de um sujeito. Pois bem, dentro da literatura, hoje está um dia nublado e vai dar uma chuvinha, ou seja, é aquele dia para você se afundar nos estudos, caso você tenha possibilidade de fazê-lo, né? Então é isso. Desde a década de 30, só dando uma contextualização, em 1900 mais ou menos, 1902, 1905, a gente começou a ter uma razoável noção do que tem dentro do cérebro. Antes disso a gente tinha várias especulações, inclusive um dos caras que mais especulou sobre o que existia dentro do cérebro foi o Freud. O Freud, um dos fundadores da psicanálise. Ele tem alguns artigos hipotetizando como funcionaria, né, os neurônios, as células do cérebro, numa época que a gente sequer sabia o que tinha dentro do cérebro por falta de tecnologia. Então ele era um grande visionário em termos de neurologista, era um grande visionário em termos de neurociências. Mas isso foi se concretizar mesmo com dois caras, um cara chamado Santiago Ramon y Cajal, que é um cara só, e um outro cara chamado Camilo Golgi, no ano de 1900 mais ou menos. Long Short Story, eles descobriram nessa época, depois de uma briga ferrenha acadêmica, que não vem ao caso contar aqui, em outra live eu conto se vocês quiserem, que o nosso cérebro é formado por neurônios individuais, ou seja, você tem células que se comunicam e elas não se encostam, elas fazem uma sinapse, que é uma proximidade entre os pontos de contato, mas não chega a encostar, tem um espaço ali que chamam de fenda sináptica, onde os neurotransmissores circulam. Pois bem, isso em 1900 mais ou menos. Inclusive nessa época o Alois Alzheimer descreveu a doença que levou o seu nome, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer porque o Alois Alzheimer foi um cara que caracterizou essa doença por meio de algumas pacientes que ele estava acompanhando na época. E um outro sujeito chamado Wilhelm Wundt também foi muito importante nesse contexto, que depois se tornaria o pai da psicologia experimental. E um dos sujeitos que fez uma das coisas mais, digamos que corajosas da história da psicologia, na minha análise. E infelizmente os alunos de psicologia e os psicólogos não sabem muitas vezes, ou dão crédito a outras pessoas, que o Wilhelm Wundt foi um dos caras que primeiro quis criar um campo independente de estudo chamado psicologia, porque na época a psicologia era uma disciplina que estava dentro da filosofia e portanto fazia parte da filosofia, assim como muitas outras disciplinas, né, faziam parte da filosofia, e depois elas foram se emancipando. Um dos sujeitos que mais se importou e lutou para a emancipação da psicologia como uma disciplina, um campo único de estudo, foi o Wundt, lançando o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. Inclusive ele fez vários experimentos muito maneiros lá, de reaction time, umas coisas que a gente utiliza até hoje no laboratório, em estudos de psicologia experimental. Pois bem, na década de 30, um sujeito chamado Rancelier publicou, acho que em 1934, se eu não me engano, uma descrição, foi a primeira vez que a gente teve na literatura uma descrição razoavelmente detalhada de como que o nosso corpo lida com o estresse. O nosso corpo, que eu estou dizendo corpo organismos, né? Corpo de mamíferos em geral. E ele descreveu que o estresse, isso foi literalmente o que ele escreveu, o estresse é uma resposta endocrinológica orquestrada, olha que bonito, uma resposta endocrinológica, ou seja, envolve a alteração fisiológica e secreção de alguns hormônios. Então é uma alteração endocrinológica orquestrada frente a estímulos nocivos. Na época, ele estudou frente a estresse cirúrgico, né? Então,
corte físico, alguma coisa assim, ou a frio e produtos tóxicos. Perfeito? Então veja, nessa altura ainda não existia uma ideia de que o estresse, de que essa resposta de estresse poderia, ou melhor, não existia formalmente, né? Estava provavelmente existindo um burburinho na comunidade. Eu adoro essa palavra. Sempre que vocês puderem aí, pessoal, utilizem a palavra burburinho, faz vocês parecerem mais inteligentes. Estava acontecendo um burburinho, muito provavelmente, na comunidade, mas o que a gente tinha melhor caracterizado era que o estresse era uma resposta fisiológica, endocrinológica, fisiológica, orquestrada frente a estímulos nocivos físicos. Tá? A ideia do estresse psicológico ainda estava muito embrionária. Outra palavra boa para você usar aí no seu dia a dia para ser inteligente. Pois bem, então o Rancelier fez essa descrição que até hoje, qualquer artigo que você for ler aí sobre estresse, muito provavelmente a primeira citação do artigo vai ser em 1933, Rancelier caracterizou o estresse como uma resposta endocrinológica orquestrada por piriri pororó. Logo depois veio o Walter Cannon, e aí sim ele trouxe para dentro do conceito de estudo de estresse uma ideia muito mais de resposta também a estímulos estressores psicológicos. E aí ele caracterizou a famosa resposta que você provavelmente já ouviu falar aí no seu dia a dia, a resposta de luta ou fuga. Então a gente sabia a cascata endocrinológica pela qual o estresse acontecia, o famoso eixo hipotálamo pituitária ou adenohipófise adrenal. Pituitária é o nome anatômico mais antigo, mas ainda é utilizado. Então o famoso eixo HPA, que é o hipotálamo pituitária adrenal. Esse eixo aqui, ele se ativa, digamos assim, e o produto final disso vai ser os hormônios envolvidos numa resposta ao estresse, em especial nos humanos o cortisol, que você também já deve ter ouvido falar aí. O cortisol ele tem uma oscilação natural dentro do nosso corpo que respeita o ciclo circadiano, então é normal. E aí, se você não sabe o que é ciclo circadiano, você deveria, para ontem, entrar no reservatório de dopamina. Basta você botar no Google aí www.reservatoriodedopamina.com.br. Você precisa saber o que é ciclo circadiano para regular não só o seu sono, mas principalmente o seu alerta, né? Reduzir a sua preguiça. Tá? Porque com um ciclo circadiano zoado, você vai viver preguiçoso o resto da vida. Então o ciclo circadiano, o cortisol, ele oscila de acordo com o ciclo circadiano, sendo que começou a chover, sendo que de manhã ele tende a começar a subir e à noite ele tende a começar a descer. Isso é natural, tá, pessoal? Naturalmente, numa situação natural é isso que deveria acontecer, ou o que acontece. Inclusive tem estudos bem legais que levam pessoas a acampar, tiram de todas as telas e todas as luzes artificiais de um mundo que a gente criou, levam para um mundo mais natural. E essas pessoas naturalmente regulam a sua liberação de cortisol. Porém, tem uma outra coisa que faz com que o cortisol seja liberado, que é o estresse. Tanto estresse real, ou seja, um corte, uma toxina, um cachorro correndo atrás de você raivoso na rua, ou sei lá, se for assaltado, qualquer coisa assim. Ou, isso foi caracterizado pelo Rancelier, ou um estresse potencial. Que é você estar sentado no seu sofá, não ter nenhum perigo iminente em volta de você, mas você estar endocrinologicamente ativo como se estivesse um perigo real perto de você. É o famoso estresse psicológico. Tá perfeito? Essa mobilização, isso aqui eu acho muito bonito, cara. Isso aqui eu acho muito bonito. Sério, cara, isso aqui... Pra mim, assim, velho, quando vocês estudam... Eu vou falar um negócio pra vocês aqui que eu vou parecer muito estranho. Mais estranho do que eu sou. Teve uma vez que eu terminei um namoro, um tempo atrás. Isso aqui é real, tá? Eu terminei um namoro um tempo atrás e eu tava muito mal. Eu tava zoado, assim, cara. Meio deprê, tava todo fodido. Eu não sabia o que fazer. Aí você começa a ter aquela resposta compensatória quando você tá muito triste, né? Tem aquela resposta compensatória
afobação, quer fazer coisas, e aí tem gente, e depois a gente vai chegar nessa parte do porquê que o estresse em termos de relacionamento é um estresse, aí você começa a chegar naquela parte, a gente vai chegar nessa parte, porque isso faz você ter alguns hábitos ruins. E aí você fica naquela afobação de fazer alguma coisa. Muita gente vai pra bebida, faz coisas que não deveria e etc. O que eu fiz, cara? E sempre que eu tô meio triste eu faço isso. Tem um livro chamado... Tomara que os caras dos memes não estejam assistindo isso. Tem um livro da Silverton, que é um livro de fisiologia, que é muito bom, cara. Mas muito bom. Se você precisa estudar fisiologia na sua vida para alguma coisa, se você é da saúde e tal, e você não tem a necessidade de saber em muitos detalhes, precisar vai ter que ir pro Guyton, né? Mas se você quer entender a fisiologia, esse livro é muito foda. Ele é muito didático, é um dos livros mais didáticos que eu já li de fisiologia. E aí nesse término de namoro, o que eu fui fazer? Quando eu tava mal, estudar débito cardíaco e controle da pressão arterial a curto prazo. É exatamente isso que eu fui fazer. Abri lá o débito cardíaco, o cardio e estudei. Então é isso, cara. Quando você estiver mal aí, ó, minha dica. Estuda controle da pressão arterial a curto prazo. Não precisa ser controle da pressão arterial, mas eu adoro estudar fisiologia quando eu tô meio mal, porque é muito legal, cara. Eu fico muito feliz estudando fisiologia. Eu sou um dos caras mais felizes do mundo estudando fisiologia. É uma pena que eu já não tenho tanto tempo. Então, voltando. Essa resposta... Se você que chegou hoje aqui, pessoal, e não me conhecia, peço desculpas aí, tá? A galera mais antiga me entende. Então, essa resposta endocrinológica orquestrada, que o Hans Selye descreveu lá em 1930, e depois o Walter Cannon trouxe para um contexto de estresse psicológico, ela é muito bonita, cara. Isso é fruto de anos de evolução. Tão é verdade que o meu gato, quando ele está estressado, ocorre exatamente a mesma resposta. O seu cachorro, quando ele está estressado, ocorre algum estresse, exatamente a mesma resposta. Por quê? Porque isso foi evolutivamente conservado pelo fato de ser útil. Estresse é útil pra caramba, velho. Porque veja, essa resposta endocrinológica orquestrada, que começa na sua percepção do problema, e dependendo do problema, ó, presta atenção, agora começa a ficar a parte massa. Dependendo do problema, você nem percebe que percebeu. Isso foi um cara chamado Joseph Ledoux. Eu ensino isso nas aulas do MPBE, tá? Nas aulas de neurobiologia de transtorno. Isso foi um cara chamado Joseph Ledoux, que ele descobriu, ele caracterizou que dependendo do nível do perigo, se é um perigo que você tem na sua memória genética já armazenado, porque os seus antepassados precisaram aprender isso para sobreviver, você nem sabe que aquilo é um perigo e já emite a resposta de luta ou fuga. Um exemplo, cobras. Cobra, cara. Quem aí nunca deu um salto assim quando era uma mangueira de jardim ou um pedaço de madeira, achou que era uma cobra? Uma cobra falsa. Por quê? Veja que você responde antes de saber o que é. Vocês já perceberam isso? Provavelmente não, né? Porque vocês são pessoas normais e não ficam pensando nisso. Mas então eu tô aqui para te dizer. As pessoas e os organismos, gatos fazem isso, cara. Coloca um pepino atrás do seu gato quando ele estiver dormindo aí. Vocês nunca viram os videozinhos da internet? Os caras botam um pepino, o gato vem e dá um pulo. Por quê? Porque isso foi muito útil na história evolutiva. Nossa e dos outros mamíferos. E quem caracterizou essa via que não passa pela via consciente foi o Joseph Ledoux. Então, dependendo do nível do estresse, do nível do perigo, você tem uma resposta de luta ou fuga antes de saber que aquilo é um perigo. Então, o estímulo sensorial entra pelo seu olho, a visão, né? Entra pelo seu olho, vai até o seu tálamo, tá? Parte nerd agora, vai até o seu tálamo. Isso é um estímulo sensorial normal. Então, você está vendo essa live aqui. Eu estou entrando no seu... Os pixels da câmera estão entrando no seu olho, tá? Estão viajando pelo nervo óptico até o seu tálamo. E o seu tálamo é como se fosse um grande filtro do seu cérebro. Tá me acompanhando ou não? Espero que você esteja me acompanhando, cara. Isso aqui é um puta de um aulão gratuito aqui de neurociência para vocês. Então aproveitem. Viaja pro seu olho,
vai até o seu tálamo, tá? O tálamo é como se fosse um grande filtro. Quase todos os estímulos sensoriais, exceto o olfato, vão para o tálamo antes de serem redistribuídos para as áreas corticais, tá? Por que existe o tálamo? Porque o tálamo ele precisa filtrar alguns estímulos, senão a gente fica louco. Por exemplo, você não estava sabendo ou estava consciente de que a sua bunda estava encostada na cadeira, ou que você estava, ou sua camiseta estava encostada no seu corpo até agora. Agora que eu falei, você ficou consciente. Mas a sua camiseta estava encostando em você. Por que você não ficava prestando atenção? Agora você está prestando atenção, porque ela encosta nas suas costas. Mas antes você não estava consciente disso. Por quê? Porque é útil, cara. Senão a gente fica maluco. A gente fica prestando atenção em tudo que está acontecendo. É preciso que tenha esse filtro. É preciso que o tálamo faz isso. Tá? É uma das áreas mais complicadas. Aí. Se for estudar a anatomia do tálamo, você vai ficar louco. É assim, 15 anos para entender essa porcaria. Tá? É cheia de subnúcleo, uma área mega importante. Inclusive, há hipóteses de que sujeitos com TDAH tenham esse tálamo furado. Ou seja, passa estímulo que não deveria. Então o cara está prestando atenção aqui, passa um estímulo auditivo pelo tálamo, ele presta atenção no estímulo auditivo. O tálamo ele é responsável também por filtrar, quando você está estudando focado em alguma coisa, ele bloqueia outros sons. Então passa carro, passa avião, cachorro late. A pessoa quando está focada, é o tálamo que é responsável por fazer esse filtro. Inclusive filtros sensoriais, né, somatosensoriais. Enfim, o seu estímulo visual, vocês querem uma aula sobre tálamo? A gente pode fazer uma aula sobre isso, uma live sobre isso, tá? Basta deixar aqui nos comentários depois que essa live acabar. Então o estímulo sensorial ele viaja para o seu olho, ele vai até o seu tálamo, e no seu tálamo, um estímulo normal como essa live, ele vai até o seu córtex visual, e lá no córtex visual ele torna-se consciente. Então você sabe que está acontecendo isso. Capiche? E aí, se for um estímulo sensorial estressor, por exemplo, ele pode viajar até o seu córtex visual, você tornar esse estímulo consciente, saber que você está vendo, e aí ele manda uma mensagem para ele, por meio de conexões de neurônios, ele manda uma informação para o corpo amigdaloide do cérebro, que é responsável por gerar medo, estresse e ansiedade. Ok? Perfeito. O que acontece quando é uma cobra? Essa informação entra pelo olho, viaja até o tálamo, só que antes dela ir pro córtex visual, ela já viaja até a amígdala. Então existe um caminho, um atalho. Entenderam? E aí depois ela viaja até o córtex visual. Por isso que você tem um susto e depois você olha que era uma cobra. Tá? Pois bem, quando ela viaja até essas regiões envolvidas por detectar o estímulo e gerar o medo, ela também ativa outras regiões. Em especial, são várias, tá? Na verdade, o cérebro inteiro está trabalhando nesse momento. A gente dá ênfase a algumas, para ser didático, senão não tem como. Então ela viaja para outras regiões, em especial uma região chamada de hipotálamo. Tá? O hipotálamo é uma região muito importante do nosso cérebro. E tem um professor meu que falou isso uma vez, eu achei genial, porque ele é como se fosse a região que é a transição física entre o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico. Olha que coisa bonita, cara. Puta, velho. Isso daí é um negócio assim, quando tu tá aprendendo um conteúdo e tu escuta isso na aula, cara, meu, dá vontade de dar um beijo no professor, cara. Entendeu? Porque você fala, caralho, velho, o cara teve essa. Da onde que ele tirou essa? Aí você vê que são anos dando aula, né, cara? O cara preocupado em fazer as coisas acontecer. Então veja que existe uma conectividade física entre o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico. Isso é muito legal. Tá? E essa região pode ser o hipotálamo. Pode ser porque, sei lá, se isso é caracterizado. Foi o professor que falou, achei muito bom. Então o hipotálamo, quando ele detecta todos esses estímulos, né, que estão sendo nocivos para você, ele ativa um eixo, que é esse famoso eixo. O hipotálamo tem vários eixos, mas esse famoso eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Então ele manda um hormônio fazer uma comunicação para uma outra região chamada pituitária, tá?
Esse hormônio é o hormônio liberador de corticotrofina. Faz tempo que eu não estudo isso, vou errar os nomes aqui. Hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio viaja até a sua pituitária. Lá na pituitária ele vai sinalizar um outro hormônio, que é o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Nome muito bom para você botar no seu filho, adrenocorticotrófico. Nome muito bom para você botar no seu filho, ó. Fica a dica aí para você, tá? Tô te dando ouro aqui. Tá? Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele cai na corrente sanguínea e viaja pelo seu sangue até a sua suprarrenal, que é uma glândula que fica acima dos seus rins. Exatamente, lá embaixo. Tá? Lá na suprarrenal vai ser produzido cortisol. Ok? Então, isso deve acontecer de acordo com o fluxo natural do ciclo circadiano, mas também acontece quando você está sob estresse. Se você tem, porventura, ou por azar, melhor dizendo, algum tipo de problema nesse eixo, por exemplo, um tumor pressionando alguma região desse eixo, você tem uma... E aí esse tumor que pressiona essa região faz com que aumente o nível de cortisol circulante. Isso é caracterizado como uma doença chamada síndrome de Cushing, que é uma doença que você tem um cortisol a mais o dia inteiro, então você não tem um ciclo circadiano ajustado. Você não tem um nível de cortisol de acordo com o seu ciclo circadiano, porque você tem uma doença, né, que pressiona a liberação. Pessoas com síndrome de Cushing, a grande maioria tem, assim, 90% tem obesidade ou sobrepeso. E 70% tem labilidade emocional ou depressão. Vejam, cortisol alto o dia inteiro é um P de um problema. Reduzindo meus palavrões aqui, essa é a meta para esse mês. Então é um P de um problema, entendeu? Só que isso é uma condição patológica. E a condição que não é patológica é o estresse. Essa resposta endocrinológica orquestrada ela é muito bela, porque no final da linha, toda essa resposta vai fazer com que você tenha substrato energético para lutar ou fugir, que é a resposta funcional. Então você vai ter mais glicose sendo produzida pelo seu fígado, mais analgésicos endógenos sendo produzidos para você não sentir dor. A hora que você está correndo de um cachorro raivoso na rua, cara, a última coisa que você tem que sentir é a dor da sua unha encravada. Não tá nem aí, véio. Você pisa num parafuso e você continua correndo igual um maluco e nem vê. Quando para, você vê. Ou quando você está jogando futebol, tá naquele estresse de ganhar o jogo, você está todo ferrado, no outro dia que você vai ver que você se lesionou todo. Entendeu? Então, existe uma mobilização fisiológica para você resolver esse problema. Isso foi muito bom evolutivamente. É excelente, na verdade. E é bom que você tenha isso quando você tem um cachorro raivoso correndo atrás de você. Né? Qual o problema? Quando esse estresse vira crônico, ou seja, ele se perpetua no tempo, aí você começa a ter graves problemas de saúde. Por isso hoje o estresse crônico ele é entendido como um fator de risco para diversas patologias, tanto fisiopatologias como sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias e etc., quanto para psicopatologias, como transtorno do estresse, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, problemas de sono e até mesmo neuropatologias, como Alzheimer, Parkinson. Então, cara, o estresse crônico ele é uma parada que ele pode te ferrar em assim, vários níveis diferentes de doenças, sacou? E geralmente ele não escolhe uma e vai, geralmente ele vem em todas. Perfeito? E o que isso tem a ver com impulsividade, que é o tema da live? Porque nessas regiões que ocorrem essas ativações, essas alterações do cérebro, de atividade no cérebro, essas regiões, uma delas é uma região chamada estriado. O estriado ele se subdivide em duas grandes regiões, o estriado ventral e o estriado dorsal. E lá no estriado, o que está lá no estriado? O sistema de recompensa. O famoso núcleo accumbente. E ao ladinho dele, os sistemas de formação de hábito. Tá? Que aí pode ficar para outra aula, isso eventualmente, outra live. E aí o que isso acontece, cara? Quando você está numa situação de estresse dessas, o seu cérebro tende a engajar com essas áreas, e aí ele puxa o seu repertório anterior
Presta atenção aqui. Ele puxa o seu repertório anterior e ele, digamos que liga alguns comportamentos que foram recompensadores para você no passado. E digamos que o objetivo disso, estou botando aspas, porque o seu cérebro não pensa assim, né? Ele ativa de acordo com os códigos binários de atividade neuronal. Digamos que o objetivo disso seria trazer ao seu momento atual um comportamento que no passado gerou prazer em você. Por quê? Porque o cérebro está todo bagunçado, então ele busca um repertório mais positivo. E o que normalmente são os comportamentos que deram prazer no passado numa sociedade hedônica igual a nossa? Drogas. Comer um monte. Pornografia. Agressividade. Olha só, agressividade. Essa você não sabia, hein? A agressividade reduz estresse. Sabia? A agressividade reduz estresse. Reduz tanto estresse percebido, autorrelatado. Pega um cara estressado e bota ele dar soco num saco de areia. Depois você vê que o estresse dele reduziu. Ele fala que reduziu. Estou menos estressado mesmo. Quanto estresse fisiológico. Pega um roedor estressado e bota ele morder alguma presa, o cortisol dele cai, a corticosterona no caso, que seria o homólogo. Nos Estados Unidos tem dados mostrando que quando o time da casa perde no futebol americano, a violência doméstica sobe. Olha que louco. Então, frente a um contexto de estresse como esses, a gente liga duas coisas no cérebro: hábitos. Como é que desliga isso daqui, cara? Pô, tô falando um negócio mó sério aqui e aí sobe uns balões do nada. Como é que desliga? O que acontece aí? O que acontece? A gente liga duas coisas: os hábitos, os vícios, as recompensas rápidas e a agressividade. Por isso, pessoal, exercício físico é extremamente benéfico para lidar com estresse crônico. Porque exercício físico, em termos fisiológicos, é um tipo de agressividade. O que você faz quando você está estressado e está tendo uma resposta de luta ou fuga? O estresse serve para isso, tá? Para mobilizar energia, mais glicose hepática. Eu vou te dar o ouro aqui, hein, cara? Eu vou te dar o ouro aqui, depois você não vem me falar que eu não disse isso. Mobilização de glicose hepática, liberação de opioides endógenos para você ter analgesia, dilatação dos bronquíolos pulmonares, aumento da sua capacidade de visão, o que mais? Aumento da sua sudorese para melhor regulação térmica do corpo. Ele mobiliza travamento da motilidade gástrica para você não precisar ficar digerindo um monte de coisa e ter sonolência, aumento do alerta. Ele mobiliza uma série de áreas para você responder de luta ou fuga. E o que é luta ou fuga, cara? Gastar isso. O seu estresse, o estresse crônico, ele mobiliza essa energia no seu corpo para você gastar. Uma zebra num safari, numa reserva, sei lá, em algum lugar da África, do continente africano, dando exemplo, um gnu, um antílope, quando ele vê um leão correndo atrás dele, exatamente essa mesma resposta que você tem sentado no sofá da sua casa sem ter um leão correndo atrás de você acontece. Só que o que a zebra faz? Corre, cara. Ela corre. Então essa mobilização endocrinológica, ela foi gasta na prática. O problema é que nós humanos ficamos com essa mesma mobilização endocrinológica sentado no sofá, na frente do computador. Aonde que você acha que isso vai estourar? Gastrite. Essa redução da sensibilidade à insulina e aumento da glicose que ocorre devido ao estresse, por isso que o estresse pode ser um fator de risco para diabetes. O meu pai tem diabetes mellitus tipo 2. Quando ele se estressa, cara, a glicose dele vai lá em cima. Por quê? Porque existe uma mobilização endocrinológica nesse contexto que envolve inclusive liberação de glicose. Hábitos de comer muito. Então, o natural frente a um estímulo estressante é você gastar isso. Natural, na natureza, você não vê um bicho se estressar um monte e ficar parado assim. Ó. Se ele está num contexto de estresse, ele vai correr ou vai lutar. É
Por isso que exercício físico deveria fazer parte do seu repertório, obrigatoriamente, porque cara, senão você isso vai cair na gastrite, porque o estresse ele reduz a produção de muco estomacal, então aquele ácido que está dentro do estômago começa a corroer parede do estômago, que é a famosa gastrite por estresse. Você vai ter perda de massa ou perda de massa magra e ganho de massa de obesidade. Você vai ter imunossupressão, cortisol crônico, imunossuprime, derruba o teu sistema imunológico, por isso você fica gripado quando está muito estressado, nasce afta. Inclusive, os tratamentos para doença autoimunes, que é quando o sistema imunológico ataca o organismo, o que é o tratamento, cara? Corticoide. O que é corticoide? Basicamente é cortisol. Por quê? Porque ele derruba o sistema imunológico. Se você tem um organismo que o próprio sistema imunológico está atacando o organismo, taca-lhe cortisol. Exógeno, né? O famoso corticoide. E aí começa a dar todos aqueles efeitos colaterais, incha, né, e tudo mais. Que uma pessoa muito estressada tem também. Obviamente você tem que fazer esse disclaimer aqui, porque senão tem dificuldade em algumas pessoas de entender, né? Você tá cortisol exógeno é muito mais potente do que você se estressar. Não adianta você ter uma doença autoimune, eu vou me estressar um monte agora para curar ela, pelo amor de Deus, pessoal. Todo mundo já sabe disso. A questão é, exercício físico deveria fazer parte do seu repertório. Por quê? Porque quando esse estresse ele tá agressivo em você, cara, a melhor coisa que você tem que fazer é fazer exercício físico. Ah, mas eu não consigo, se eu tenho procrastino. Cara, então quando você não está em períodos de estresse, implementa essa porcaria desse hábito na sua vida, cara. Porque quando você estiver em períodos de estresse, o seu cérebro vai buscar o seu repertório construído. No momento de labilidade emocional é que você não vai conseguir botar, ou vai ter mais dificuldade de botar o exercício físico na sua rotina. Então eu, quando estou num contexto de muito estresse, corro pra caramba. Inclusive na época da graduação, que eu estava assim, acho que foi o momento mais estressante da minha vida, o final da graduação, que eu estava indo pro mestrado. Eu porque queria sair do interior. Foi um grande salto que eu dei. Foi um período que eu corri igual um condenado. Inclusive me lesionei, tive canelite e fascite plantar. Por quê? Porque era o único jeito de eu lidar com estresse ou encher a cara de álcool e cigarro. Porque era o que eu tinha no meu repertório. Corrida, cigarro e álcool. Então, cara, pelo amor de Deus, dê um gás na parte do exercício físico. Porque isso é uma das melhores coisas que você fará pra você na sua vida, velho. Não precisa ser corrida, musculação. Acha aí a tua parada. Aí não é meu problema, se vira, entendeu? Mas acha o teu negócio. Tá? Ou quando você estiver estressado, você pode fazer que nem eu. Que é ler um livro de fisiologia. Ler um livro de... Isso daqui, pessoal, que eu expliquei aqui pra vocês, tem tudo no reservatório de dopamina. Várias aulas assim. Isso daqui é uma arranhadinha na arranhadinha desse conteúdo. Tá? Então, se você não é aluno do reservatório de dopamina, assine o reservatório de dopamina, cara. Custa R$ 39,90 por mês. R$ 39,90 por mês. R$ 39,90 por mês é o pack que você vai comprar de cerveja no final de semana. Então, assine, tá? Tem gente aí do reservatório de dopamina aqui, R$ 39,90 por mês, cara. Vou fazer a live sobre tal. Qualquer pessoa. O reservatório de dopamina é para qualquer pessoa. Tá bom? Você pode assinar o plano anual ou o plano mensal. Cara, todas essas aulas estão lá, super explicadas, com RD Melhor Escolha desse ano, a galera que assina aí. As aulas estão lá, super explicadas, com slides, organizadas, tudo bonitinha. Quem não tá assinando tá panguando, velho, tá perdendo. Isso daqui que eu disse aqui nessa live de hoje é um arranhãozinho do que tem lá dentro. Só, pensa pessoal, falei 40 minutos aqui. Eu falei 40 minutos aqui. Tá?
40 minutos aqui. Eu tenho 120 horas lá dentro de aula. 120 horas, cara. Entendeu? Então é isso, cara. Vocês estão perdendo tempo pra caramba, porque tem um conteúdo absurdo lá dentro sobre qualidade de vida e uso de neurociências pra melhorar a sua qualidade de vida. É só botar no Google. André, só jogar no Google. Reservatório de dopamina. Reservatório de dopamina. Quem não investe no RD, que é o reservatório de dopamina, está perdendo muito conhecimento. É isso mesmo. É direcionado para qualquer pessoa. O nome do livro de fisiologia é o da Silverton. Ontem assisti a aula 39 e 78 novamente. Exatamente, a aula sobre como estudar mais e melhor. RD é um divisor de águas, é isso, cara. Tem uma galera aqui que não sabe o que é, pessoal. A galera não sabe os bagulho que estão perdendo. Alguém aí estuda fisiologia quando termina o namoro? Só pra eu não ficar parecendo muito estranho aqui, ou realmente é só eu? Quando vocês estão tristes, vocês estudam débito cardíaco também? Acho que não, né? Deve ser só eu. Foda. Acho que eu sou realmente meio estranho. É, só eu. Ignora aí, pessoal. Aí, ó, o cara o Amaral estuda também. Obrigado, Amaral, pela mão, cara. Cara, pra assinar o RD é só jogar no Google, reservatório de dopamina.com.br. Sai daí, Bri. Sim, eu sou psicólogo, psi Helena. E doutor em neurociência. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a live aqui agora porque eu tenho que estudar já. E assim... Não terminei o namoro, foi um outro namoro, André. E assim... Bri, para, meu. E assim que eu publicar a live lá no feed, comentem lá o que vocês acharam da live. Então, nem que seja um emoji lá pro Instagram, ou curta a live pro Instagram, recomendar isso daqui para outras pessoas também. Bri, sai, desce, desce. Fechou? Então é isso. Comenta lá. Ali, ó. Ela fica a manhã inteira comigo. Olha como ela gosta de vir aqui, ó. A carinha dela, como ela gosta. Comentem lá. Comentem lá na live. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima live, que provavelmente vai ser terça que vem.